Abram então a palavra de Deus para o livro de Atos, capítulo 2. Eu nem preciso perguntar quantos de vocês precisam de avivamento. Eu diria que todos nós, 100%, precisamos de avivamento espiritual. E o que Deus usa para causar este avivamento em nossas vidas? Deus usa um especial como o das crianças, que nós ouvimos aqui nesta manhã. Deus usa crianças inocentes e puras, cantando de coração, para nos abalar, para nos impactar. E Deus usa tudo que está acontecendo ao nosso redor, nesta manhã, para causar avivamento espiritual em nós. Mas vamos ver como que esse avivamento aconteceu na primeira igreja que foi estabelecida na face da terra, a primeira igreja de Jerusalém. Por favor, se coloque em pé, nós vamos ler 10 versículos, dos versos 37 até o 47. Atos 2, 37 a 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Que faremos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Querido Deus, eterno Pai, o que nós acabamos de ver aqui na igreja de Jerusalém é o que gostaríamos de ver também no Templo Batista Maranata. Visita-nos através do Teu Espírito Santo nesta manhã. Nós já temos um número suficiente de pessoas que pode causar um grande avivamento em nosso ministério. Ajuda-nos, aviva-nos, esta é a nossa petição. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A igreja de Jerusalém nasceu através de um grande avivamento espiritual. O Espírito Santo, não os pregadores, foi o personagem mais importante no surgimento da igreja. Você sabia que a primeira igreja e a verdadeira igreja nasceu através do Espírito Santo? Portanto, ela só pode continuar através do Espírito Santo. Se a nossa igreja está fiada no talento do ser humano, nas habilidades acadêmicas de alguém, ela está fadada ao fracasso. Mas se a nossa igreja está confiando na misericórdia de Deus, na presença de Deus em nosso meio, ela será abençoada. Atos 1:14 mostra como tudo aconteceu. Todos estes, aqueles primeiros irmãos, perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Como que funciona a oração e súplicas? Nós podemos fazer isso aqui agora. Nós podemos, neste momento, orar pela cura do pastor André Rivoiro. Mas nós podemos orar pela cura dele
através de súplicas e não somente através de pedidos vazios de oração. Nós podemos orar neste exato momento que Deus acrescente novas famílias, como a do Walter e da Jane, por exemplo, ao nosso meio, à nossa congregação. Mas ao invés de fazer uma oração vazia e superficial, nós podemos orar com súplicas e Deus irá nos abençoar. Vamos fazer isso agora. Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós queremos orar pela cura, pelo tratamento do pastor André Rivoiro, nosso amigo e nosso irmão em Cristo. Nós sabemos que a doença dele é seríssima, mas nós, ó Pai, estamos suplicando que ele seja curado em nome de Jesus. Nós estamos rogando que Deus visite o corpo do pastor André neste momento e Deus possa restabelecer a saúde dele, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra e não há nada impossível ao alcance de Deus. Nós entregamos o pastor André neste momento na tua presença e nós suplicamos que ele seja tocado pelas mãos de Deus. Pai querido e glorioso, nós oramos por esta igreja, que Deus possa trazer as pessoas certas para o nosso meio, que Deus possa escolher as famílias que irão fazer parte deste corpo. Nós rogamos que Deus traga as pessoas que queiram ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e andar no caminho de Deus. Nós pedimos por pessoas que sejam amáveis, pessoas que perdoem com facilidade, pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós oramos que Deus dê crescimento numérico e espiritual para esta igreja e nós suplicamos que Deus dê o crescimento e que este crescimento não venha através de homens, mas venha através do teu Espírito Santo. Rogamos que Deus nos abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu creio que assim aquela igreja estava orando. Eu não acho que aquela igreja estivesse orando de forma frágil, de forma fraca e de forma tímida. Mas a igreja estava suplicando a Deus e perseverando na oração antes da descida do Espírito Santo. Então, qual a receita certa para se produzir um avivamento espiritual? Certo evangelista do passado deu 3 sugestões. A primeira, ele disse: tem alguns irmãozinhos, e olha que não precisam ser muitos, que consagrem as suas vidas a Deus, vivendo cheios do Espírito Santo. Irmãozinhos que queiram produzir o fruto do Espírito. Este primeiro passo é essencial, pois os outros 2 dependem primariamente deste. A segunda sugestão: deixe então esses irmãozinhos se unirem em cultos de oração, sempre que desejarem, quando desejarem, até que Deus abra as portas do céu e envie sobre esses irmãozinhos o seu avivamento espiritual. E terceiro, esses irmãozinhos precisam se colocar à disposição de Deus para fazer o que é certo, para fazer o que Deus deseja da vida deles. De onde será que este pregador do passado tirou essas sugestões? Daqui da Bíblia, daqui do livro de Atos. Observe que os discípulos, esses irmãozinhos, Maria, mãe de Jesus, também estava com ele, e os próprios irmãos de Jesus, eles estavam todos reunidos, e foram exatamente essas pessoas, grupo pequeno, que Deus usou para dar início ao cristianismo, à igreja de Cristo de sobre a terra. Então a igreja precisa urgentemente de um avivamento espiritual, mas em primeiro lugar, nós todos precisamos desejar por isso. Como que você pode começar um avivamento espiritual? Vá para o seu quarto, ajoelhe-se no chão e faça um círculo em volta do lugar onde você está. E dentro daquele círculo, peça fervorosamente a Deus que inicie um avivamento espiritual dentro daquele círculo onde você se encontra. Aí quando ele responder a sua oração, então o avivamento já terá começado em sua vida. Meus amados irmãos, quais são os resultados
de um avivamento espiritual. Olha, os resultados são inúmeros, não dá nem para contar, mas de acordo com a igreja de Jerusalém, todos eles podem ser divididos ou classificados em 3 categorias. Primeira, arrependimento de pecados. Depois, testemunho cristão de vida. E, por último, generosidade cristã. Em primeiro lugar, nós vamos perceber um verdadeiro arrependimento de pecados em nosso meio. Nada purifica mais uma igreja do que quando todos nós confessamos e abandonamos as nossas mazelas, os nossos pecados, desde os mais, desde os menores até os maiores, desde os menos graves até os mais graves, se é assim que você classifica os seus pecados. O verso 37 diz que, ouvindo eles a pregação da palavra de Deus, compungiram-se em seu coração. E aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Realmente, quando o arrependimento bate forte no nosso coração, perguntamos a Deus: o que faremos, o que farei da minha vida diante desse peso de culpa que eu estou sentindo neste momento? Porque a expressão compungiram-se significa que eles sentiram dentro do coração o peso de sua culpa, o peso de seus pecados, e eles demonstraram um genuíno desejo de se arrependerem. É muito difícil vermos esse tipo de reação nos dias de hoje. E é por essa razão que muitas igrejas pararam de fazer apelos. Anos atrás, não sei se na igreja de onde alguns de vocês vieram, mas há muitos anos, as igrejas tinham o costume de fazer apelos após a cada pregação, e as pessoas enchiam os altares. Quantos se lembram disso? Mas como as pessoas não estão mais se arrependendo, os altares estão ficando vazios. E aí muitos pastores decidiram não fazer mais apelos. Eu me lembro, quando era aluno da Universidade de Teologia, eu visitei uma igreja ao redor da universidade, onde vi o pastor chorando e se humilhando perante aquela igreja. E ele dizia assim: irmãos, eu não sei mais o que fazer para acabar com a letargia desta igreja, para acabar com a frieza espiritual desta igreja. E naquele dia eu fiquei com dó daquele pastor, porque na verdade não há muito que o pastor possa fazer, porque o arrependimento, ele precisa partir de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas em Jerusalém, irmãos, as pessoas foram tocadas pela palavra de Deus, e elas perguntaram: que faremos, homens e irmãos? Aí Pedro e os demais responderam: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Arrependei-vos quer dizer mude de atitude, mude de direção, e cause uma conversão de 360 graus em sua vida, em seu comportamento. O que o arrependimento providencia para nós? Perdão de pecados. Talvez nesta manhã, o que você e eu mais precisamos é de perdão de nossos pecados. Veja o verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi o primeiro pecado dessa gente? Porque eles estavam tão arrependidos. Veja o versículo 23. A este, falando de Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pedro estava pregando, e na sua pregação ele acusou os seus ouvintes de homicidas do próprio Filho de Deus. Imagine se nesta manhã eu estivesse pregando e apontando o dedo para cada um de vocês e acusando de adultério, acusando de homicídio, acusando de roubo, acusando de mau testemunho. Como que você se sentiria? Aquelas pessoas estavam sendo acusadas de homicídio.
Elas estavam sendo acusadas do maior pecado possível que alguém poderia cometer: matar o próprio Filho de Deus. Mas o que aprendemos é que, apesar de ter sido o maior pecado, todavia, arrependimento genuíno pode trazer perdão para o pior pecado do mundo. Eu jamais serei uma pessoa perfeita, mas eu tenho convicção nesta manhã que já sou uma pessoa perdoada e uma pessoa lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma senhora muito piedosa parou de frequentar o confessionário. Ela tinha o costume de confessar os seus pecados pelo menos a cada 15 dias. Muito fiel à missa, o padre percebeu que ela não frequentava mais o confessionário. Então lhe perguntou: por que você não vem mais ao confessionário confessar os seus pecados? E ela disse: senhor vigário, porque eu aprendi a confessar os meus pecados imediatamente e não guardá-los mais para uma data futura. E é exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Os nossos pecados serão enterrados nas profundezas do mar quando pedimos perdão a Deus. Lembre-se, só o arrependimento produz o perdão de Deus em nossa vida. Em segundo lugar, o arrependimento pode produzir o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, não só para perdão dos pecados, mas recebereis também o dom, o poder, a habilidade, o enchimento do Espírito Santo de Deus em sua vida. Portanto, a pergunta nesta manhã não é o quanto o Espírito Santo possui de cada um de nós, mas é o quanto, melhor dizendo, não é o quanto cada um de nós possui do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo possui de cada um de nós. Se você é salvo, não existe ninguém mais salvo do que ninguém. Nós somos 100% salvos, mas nem todos são 100% usados pelo Espírito Santo de Deus. Um cristão muito famoso, D.L. Moody, evangelista do século passado, era muito criticado, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Certa vez alguém disse: esse pregador D.L. Moody, ele pensa que tem o monopólio do Espírito Santo na vida dele. Mas um de seus amigos respondeu: não, D.L. Moody sabe que não tem o monopólio do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que tem o monopólio da vida de D.L. Moody. Então, nesta manhã, meus amados irmãos, quanto que o Espírito Santo possui de nossa vida? Só 20%? Só 60%? Ou 100% da nossa vida está nas mãos do Espírito Santo? Ou será que ele tem que dividir a nossa vida com este mundo, com a nossa carne, com Satanás? Nós precisamos urgentemente do fogo do Espírito Santo, amém, irmãos? Mas cuidado, porque existe o fogo estranho também. Pedro mesmo, ele que estava pregando antes, ele havia estado debaixo de 3 tipos diferentes de fogo. Primeiro, a Bíblia diz que ele estava, na noite que Jesus foi traído, ele estava se aquecendo ao redor dos inimigos de Jesus Cristo, onde havia uma fogueira. Depois ele passou por uma prova de fogo, quando uma das empregadas reconheceu que ele fazia parte dos discípulos de Jesus Cristo. Nessa hora ele negou e até praguejou o nome de Jesus Cristo. Mas na terceira vez, depois que ele se arrependeu dos seus pecados, aí sim, ele recebeu o verdadeiro fogo do Espírito de Deus e ele pregou com tamanho poder no dia de Pentecostes, que mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Então é este fogo que o Espírito Santo quer derramar na nossa vida. É o fogo do arrependimento de pecados. E se assim for, eu quero dizer nesta noite, ou nesta manhã, melhor dizendo, vamos pegar fogo, amém, irmãos? Vamos pegar fogo por Jesus Cristo. Então, além do arrependimento de pecados, o avivamento espiritual pode produzir também um verdadeiro testemunho cristão na vida de cada um de nós. Jesus disse: vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, o diabo ele não se importa quando uma pessoa professa o cristianismo. Eu sou evangélico, eu sou católico, desde que a pessoa não esteja praticando o cristianismo. Na verdade, para ele é um bom negócio quando as igrejas ficam inchadas de pessoas que lá fora não estão vivendo a verdadeira vida cristã. A igreja de Jerusalém, ela possuía testemunho cristão. Não era só da boca para fora, mas 24 horas por dia eles davam testemunho de sua fé e de sua fidelidade para com Deus. Eles davam seu testemunho através de duas maneiras. Primeira, através da pregação da palavra. Verso 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos do que? Desta geração perversa. Quantos concordam que a nossa geração também é perversa? Quantos concordam? Você sabia que mais de 40% de todos os brasileiros já foram assaltados pelo menos uma vez? Você sabia que a cada 20 minutos em nossa nação, alguém é cruelmente assassinado? Quantos concordam que nós estamos vivendo numa geração perversa? Não há dúvidas disso. Por isso, a palavra exortava é muito importante. Quando nós pregamos, nós temos que exortar. Aqui significa que a igreja confrontava as pessoas com a verdade. Não havia rodeios. A pregação era clara e era objetiva. Quantos gostam de frequentar uma igreja onde a pregação da palavra é clara e objetiva? Digam amém. Às vezes pisa no nosso calo, às vezes pisa no nosso pé, mas nós não queremos participar de uma igreja que prega o que nós gostamos de ouvir, antes uma igreja que prega o que nós precisamos ouvir. E naquele dia Pedro não estava para brincadeira, ele estava pregando, exortando o que as pessoas precisavam ouvir. Eu já contei essa ilustração várias vezes aqui para vocês e vou contar de novo a respeito de Daniel Webster, famoso político norte-americano. Ele era escritor, ele era orador, ele era uma pessoa importante, mas gostava de frequentar uma igreja pequena, minúscula, que ficava no campo, aos arredores da capital de Washington. Certa vez os repórteres perguntaram para ele, mas senador Webster, por que você prefere frequentar essa igreja escondida nos campos, ao invés de frequentar as catedrais luxuosas de Washington? E ele respondeu, porque lá nas catedrais luxuosas, eles pregam para Daniel Webster, o grande estadista. Mas aqui nesta igreja rude do campo, o pregador prega para Daniel Webster, o grande pecador. E exatamente, Pedro, ele estava pregando para grandes pecadores naquele dia. Homens e mulheres que não haviam assinado de jeito nenhum a execução do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim foram responsabilizados pelo homicídio, pela morte do Filho de Deus. E veja como foi a pregação no verso 40, e com muitas outras palavras que nem estão na Bíblia, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E exortar é mais ou menos isso, é quando o pastor diz, não falte aos cultos da igreja, não deixe de ler a palavra de Deus, evangelize, pregue o evangelho, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, obedeça aos seus pais, honre aos seus pais, entregue os seus dízimos. Isso tudo faz parte do conjunto de exortação da palavra de Deus. Então a pregação deve ser a mesma hoje em dia, pois a nossa geração é tão perversa ou mais que a geração do apóstolo Pedro. Conheci um pastor batista tradicional como nós, mas que mudou completamente
o seu estilo de pregação por causa de um curso de evangelismo explosivo que ele fez em São Paulo. No curso ele aprendeu que nós não podemos mais falar sobre o pecado. E nós não podemos mais falar sobre a existência de um lugar chamado inferno para não ofender os nossos ouvintes. Mas, irmãos, o maior evangelista de todos os tempos, que veio a este mundo, falou muito mais e ensinou muito mais e exortou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. E ele disse para os seus ouvintes: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus pregava o que as pessoas precisavam ouvir, e não o que era agradável aos seus ouvidos. E assim também, Pedro pregou uma mensagem muito dura naquele dia, muito dura. Mas veja qual foi o resultado, no verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ninguém precisa ouvir e muito menos aceitar. De bom grado significa que cada pessoa precisa tomar a sua decisão, amém, irmãos? Cada pessoa precisa compreender se ela quer ou não aceitar o que vem da palavra de Deus. Diz o ditado que o amigo verdadeiro é aquele que diz o que nós precisamos ouvir e não o que nós gostaríamos de ouvir. Isso também é verdade no mundo religioso. Cuidado com aquela religião que só fala o que é agradável aos seus ouvidos. Ela pode até amar a sua vida, amar os seus bens materiais, amar o seu dinheiro, mas ela não ama a sua alma, que é eterna e um dia terá que prestar contas a Deus. Parece que hoje em dia os líderes religiosos estão competindo com outras vocações, com outras profissões, como os psiquiatras, por exemplo. Então eles se tornaram conselheiros. Como os médicos, então eles se acham curandeiros. Como os políticos, então eles se acham sociólogos. Como os filósofos, então eles se acham intelectuais. Observe, no próprio YouTube, os pregadores famosos mais parecem conselheiros, curandeiros, sociólogos e intelectuais do que pastores. Quantos concordam comigo? Do que pastores. Se for assim, então, todos esses especialistas têm o direito de nos dizer como devemos pregar. E eles diriam: não fale nada sobre o inferno, não fale nada sobre o pecado, não fale nada sobre condenação, não fale nada sobre a morte, porque todos esses assuntos podem gerar sentimentos negativos nas pessoas. Mas eu vou ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, em 2 Timóteo 4:2, que pregues, amém, irmãos? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Nós estamos procurando fazer isso aqui. O verdadeiro testemunho cristão exige a pregação da palavra. Assim diz o Senhor. Deve ser a pregação de cada boa igreja. Que bênção sair de casa num dia frio como o de hoje, mas com absoluta certeza que eu não estaria indo para a igreja para ouvir a palavra de homens, mas para ouvir a palavra de Deus. Isto é bênção. Em segundo lugar, a igreja de Jerusalém dava testemunho cristão através da pregação da palavra e olha, através da pregação de vida, da sua própria vida. Veja o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sabe o que mais falta hoje em dia
perseverança. Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança na oração. Por isso nós estamos vendo muitas pessoas abandonando o barco, porque não conseguiram ser perseverantes. Só que a igreja de Jerusalém perseverou. Isso apesar do perigo da espada de Roma, mas perseverou na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos da palavra de Deus. Além disso, ela perseverou na fé, na fidelidade. Muitas decisões que nós fazemos hoje em dia não passam de fogo de palha. Mas o verdadeiro salvo persevera até o fim. Meu sogro, ele é o presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Sociedade Bíblica é responsável por esta Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. E muitas pessoas querem saber qual é a melhor versão da palavra de Deus na língua portuguesa. Muitos diriam, como eu, que é esta, é Almeida Corrigida Fiel. Outros diriam que é atualizada. Mas o meu sogro sempre diz que a melhor versão da Bíblia que existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o testemunho cristão de cada um de nós. É o que nós estamos mostrando para o mundo lá fora, através, vamos ser francos nesta manhã, através da nossa fala, através das nossas atitudes, através da nossa conduta, através da nossa vestimenta, através do nosso gosto, através das nossas preferências. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 3:2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas estão nos lendo, no nosso local de trabalho, dentro do nosso lar, ao redor da nossa vizinhança, na escola, onde quer que estejamos, na igreja, as pessoas estão nos lendo. Nós somos uma versão escrita também da palavra de Deus. Nosso testemunho é importante. Então, quais são os resultados de um avivamento espiritual? Primeiro é arrependimento de pecados. Nós vamos nos arrepender, nós vamos nos afastar do pecado e nós vamos dar testemunho de vida em Cristo. E agora, em último lugar, generosidade cristã. Verdadeira generosidade cristã, porque existe a generosidade falsa. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A expressão juntos aparece N vezes, no início da igreja. Reclamamos de 3 cultos por semana, mas eles estavam juntos todos os dias. Aí quando não dava para se reunirem no templo, eles se reuniam nas casas. Mas eles não ficavam sem uma reunião diária. Agora, irmãos, existe uma falsa generosidade. É aquela que faz algo, mas para receber algo em troca. É algo interesseiro. Vamos ver a história do publicano e do fariseu em Lucas 18, porque essa história ilustra muito bem a falsa generosidade que existe dentro das igrejas. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, quer dizer religioso, e outro publicano, quer dizer pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Veja como ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Primeiro erro dele, se comparou. Roubadores, injustos e adúlteros. Ele se gabava do fato que não roubava, que não adulterava e que não praticava injustiça. Nem ainda como este publicano. Ele disse: nem tão pouco como este daí. Essa foi a atitude dele. Agora veja a atitude do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, olha, ele não teve nem coragem de chegar perto. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha a vergonha dele.
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus termina a história perguntando: qual dos dois você acha que voltou para casa salvo? Qual dos dois você acha que voltou para casa justificado? O publicano, é claro. Porque sem arrependimento de pecados não há salvação. Amém, irmãos? Não há salvação, não há perdão. A falsa generosidade é como o fariseu. Ela pratica as boas obras e depois joga tudo na cara de Deus. Joga tudo na cara de Deus. Já vi isso acontecendo demais. Pessoas jogando na cara do pastor os seus dízimos, as suas ofertas, como que se deram para o pastor e não para Deus. Mas a igreja de Jerusalém, ela estava sendo generosa apenas por amor. Não estava esperando nada de volta. Tudo que ela queria era agradar a Deus e nada mais. Além disso, Jesus disse: mas quando tu deres esmola ou ofertas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ponto final. Os irmãos de Jerusalém foram generosos de duas maneiras: para com o próximo e para com Deus. Para com o próximo, verso 45, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Você percebeu que a generosidade deles foi voluntária? Assim como a sua. Quem de nós já foi até a sua casa e obrigou que você desse o dízimo? Ou que você participasse da promessa de fé para missões? Ninguém. É um ato voluntário. Há certas igrejas que colocam no painel de avisos o nome de todos os dizimistas. Em vermelho, os que não entregaram o dízimo ainda. Em azul, os que entregaram os dízimos. E muitas pessoas, não querendo ficar na lista vermelha, acabam dando o dízimo. Um pastor espertalhão resolveu colocar os valores também. Então ele não só colocava o nome dos dizimistas, mas o valor que cada um estava dando. E ele disse que com isso os dízimos aumentavam todos os meses, porque as pessoas queriam competir para ver quem dava mais dízimo do que as outras. Isso não acontece aqui, amém, irmãos? Porque nós acreditamos que os dízimos e as ofertas missionárias são atos voluntários entre você e Deus. Então, nenhum de nós tem acesso a essas informações, porque elas são confidenciais, pertencem apenas a você e a Deus. Mas observe a expressão demister, que significa necessidade. A igreja não precisa e não deve ajudar todas as pessoas, mas somente aquelas que realmente têm uma necessidade. Eu me lembro de um jovem de Camarões que estudava comigo na universidade. E ele me contou como foi a sua conversão. Ele pertencia a uma outra religião, ele era fanático. Ele estava inclusive pronto para matar pela sua religião. Isso é fanatismo, né? E então um dia ele ficou muito doente e foi levado às pressas para o hospital. E o hospital naqueles dias em Camarões não dava refeições, só aplicava os remédios. E ele ficou 3 dias internado sem comida. Vocês conseguem imaginar isso? No 3º dia, apareceu um missionário branquelo, norte-americano, com um livro preto debaixo dos braços, de quarto em quarto, visitando os doentes e pregando-lhes o evangelho. E ele soube que este rapaz estava sem alimentos há 3 dias. Não falou nada com ele, foi para a rua, comprou alimentos, voltou e alimentou o rapaz. E só depois pregou-lhe o evangelho de Cristo. O rapaz, mais que depressa, recebeu Jesus Cristo. Hoje ele é pregador batista em Camarões, evangelizando e ganhando os seus conterrâneos para o Senhor Jesus Cristo.
Então nós não queremos atrair pessoas com artifícios, nem com esse marketing barato, prometendo o céu aqui na terra. Mas se Deus colocar pessoas realmente necessitadas em nossas vidas, precisamos ajudá-las. E segundo, eles praticaram generosidade para com o próprio Deus. Como? Louvando a Deus. Toda vez que você vem à igreja para louvar a Deus, você está sendo generoso para com Deus. Deus está vendo que você dormiu menos horas. Deus está vendo que você sacrificou o seu descanso. Você está sendo generoso para com Deus. E assim, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nós chegamos aqui de quarta-feira e há vários carros estacionados, mas a maioria deles porque frequenta o clube de natação, que está aqui do nosso lado. E eu disse para alguém, imagine quando todos esses carros pertencerem à igreja, pessoas que estão na igreja louvando a Deus, amém, irmãos? Pessoas que estão sacrificando o seu descanso, muitas vindo diretamente do trabalho para a igreja. Você e eu precisamos começar a sermos generosos para com Deus também. Malaquias 3:10 também ensina a respeito dos dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Terminando, irmãos, avivamento espiritual irá nos transformar em pessoas generosas. A avareza irá sair do nosso coração, dando lugar para a gratidão. Então, quando consideramos os resultados do verdadeiro avivamento, aí nós precisamos desejar pagar o preço, por este avivamento. Porque os resultados valem a pena. Arrependimento, perdão de pecados, testemunho cristão, generosidade. Então, o que eu quero convidar você a fazer nesta manhã é a oração de Abacuque 3:2. Eu vou ler uma vez e depois todos nós vamos ler juntos. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nesta manhã nós ouvimos a palavra de Deus. Espero que Deus tenha colocado temor no nosso coração. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus pedindo por avivamento. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a oração de Abacuque 3:2 juntos. Todos juntos? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.